Olá, pessoal. O que é um ateísmo sério para Jesus? Um ateu, por definição, é alguém que descrê ou nega a existência de Deus ou de deuses, de espíritos, anjos, guias, caboclos, orixás, do diabo, de Satanás, os seus demônios ou de qualquer outra suposta entidade sobrenatural. Há, porém, duas atitudes basicamente distintas por trás do ateísmo. Há um ateísmo de negação, aquele ateísmo militante, ostensivo, em que a pessoa ateia se confunde com o sujeito religioso, no fervor com que prega a sua doutrina, a sua crença em Deus. Aquele ateu, que prega o ateísmo como o caminho da salvação, que vive na vaidade de achar que um ateu é uma pessoa mais inteligente, mais ética, é um ser humano melhor. Muitas vezes esse ateu ele é um crente traumatizado, alguém que sofreu, viveu atormentado com a culpa, com o medo e com o terror religioso, ou passou por uma grande decepção. E aqui é importante frisar, todo fanatismo recalca, no fundo, uma dúvida. Seja fanatismo religioso, seja fanatismo ateu, fanatismo político, de qualquer espécie. Então, quando uma pessoa tem aquela necessidade recorrente de pregar, de convencer a outra, nutrida por uma atitude raivosa, você pode ter certeza que ela não tem aquela convicção que ela diz ter. Que há dúvidas, que há inquietações que a perturbam. Ou que não tem aquela descrença que ela diz ter. No caso aqui do ateu, é aquele sujeito que, no fundo, ele crê muito mais do que ele admite crer. Ele está longe de ter aquela segurança no seu ateísmo. Há, por outro lado, uma atitude de descrença que sustenta o ateísmo. Não é aquele ateu envaidecido, aquele ateu que vê vantagem em ser ateu. Eu conheço, inclusive, ateus que admiram quem tem fé, gostariam de ter esperança numa vida vindoura, gostariam de ter fé em Deus. Mas não conseguem, eles não desejaram ser ateus, já tentaram suscitar uma crença, uma espiritualidade, mas não foram bem sucedidos. Lembro aqui de uma história contada pelo Leonardo Boff, sobre o Darcy Ribeiro, que no leito de morte mandou chamar o frade franciscano e pediu desesperadamente para que ele o convencesse de que Deus existe e de que há vida após a morte. Ele estava perplexo com a ideia de ir para o pó cósmico, ou seja, de cair na inexistência. Queria morrer cheio de fé, com uma vela e um terço na mão, como a mãe dele havia morrido. No Ocidente, normalmente, o ateísmo se refere ao Deus crido pela tradição judaico-cristã, ao Deus testemunhado nas páginas das Escrituras Sagradas. Mais especificamente, é verdade, há retratos, imagens mais ou menos verdadeiras ou totalmente falsas de Deus e de Jesus. De repente você vai conversar com uma pessoa que se diz ateia, você vai descobrir que você também é ateu. Você também nega ou descrê o Deus que ela nega ou descrê. E o mesmo vale em relação a Jesus. Você vai descobrir que o Deus que você crê, o Jesus que você professa a fé como Salvador, ainda não foi conhecido pela pessoa. Num certo sentido, todos nós, ou melhor, a maior parte de nós, todos e ninguém é muita gente. A gente tem que ser muito criterioso para usar. Tem algum tipo de ateísmo. Quando a gente afirma a crença numa divindade ou numa crença a respeito de determinada divindade, nós estamos negando ou descrendo de outras divindades ou de doutrinas a respeito da mesma divindade que nós cremos. Os cristãos, na sua origem, por exemplo, foram acusados pelos romanos de serem ateístas,
por negarem a existência dos deuses do panteão greco-romano. E com razão. O ensino de Jesus e dos apóstolos está em consonância com a fé hebraica. Há um único e verdadeiro Deus. As demais divindades, os demais deuses, supostos, são ídolos, são nada, são entes vazios. Jesus se apresenta como o único Salvador, como o único caminho, o único mediador entre Deus e a humanidade. E esta verdade, ela é testemunhada pelos apóstolos. Isto fere e choca as sensibilidades pós-modernas, mas é uma verdade clara do Evangelho. É uma verdade inconteste. Isso não significa, evidentemente, que o cristão está autorizado a destruir templos de outras religiões, a promover a guerra santa, tampouco que a igreja tenha o monopólio da salvação, seja qual igreja for. A salvação em Jesus se manifesta das mais variadas formas. Porém, entretanto, todavia, para um ateísmo baseado na descrença, ou mesmo na negação a uma imagem de Deus, pode até haver redenção, pode até haver misericórdia. No mínimo, há um juízo menor, menos rigoroso. Jesus fala de mais e menos açoites, de maior e menor rigor. Há uma gradualidade no juízo. Cada um vai ser julgado pela luz que recebeu, não pela luz que não recebeu. Pelo fragmento da verdade que teve acesso, não pela parte da verdade inacessível. O ateísmo sério para Jesus é aquele professado por pessoas que se dizem tementes a Deus, por pessoas que dizem que amam a Jesus, mas o negam na prática. Pessoas que dizem que amam a Jesus, mas na verdade elas amam o dinheiro, o poder. São pessoas cheias de ódio, que pregam a violência, são racistas, preconceituosos, xenófobas, homofóbicas. Amar a Jesus, o Cristo, deixa claro, é amar o estilo de vida, é amar a proposta existencial que ele ensinou. Não é simplesmente sentir afeições românticas pelo personagem Jesus. Não é simplesmente professar a doutrina correta, a doutrina certa. Jesus, é claro, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, de meu Pai. Muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos e operamos muitas maravilhas. Mas a resposta será, em verdade vos digo, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Independentemente do sentido aqui de eterno, que não tem um único sentido, independentemente de haver uma redenção universal ou um aniquilamento total, as escrituras dão margem para essas hipóteses, o juízo será rigoroso, a disciplina espiritual será austera. Portanto, quem diz conhecer a Deus, quem diz ter fé em Jesus, atrai para si uma responsabilidade muito grande. E o juízo será mais severo, será mais rigoroso. Isso está evidente nas Escrituras. Quem que conhece a Jesus? Lembremos de outra cena do juízo final. Vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui forasteiro e me hospedastes, estive nu, me vestistes, estive preso e fostes me ver. E aqueles que Jesus diz benditos, indagam, quando que nós tivemos com fome, tivemos com sede, quando você esteve preso, forasteiro e enfermo?
e o assistimos. Jesus diz: sempre que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. E ao outro grupo, Jesus diz, né, apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me hospedastes, estive nu e não me vestistes, estive preso e não fostes me ver. E eles perplexos indagam: quando que te vimos neste estado? Sempre que vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, a mim vocês se omitiram. A mim vocês deixaram de fazer. Amar a Jesus é algo bem prático. Portanto, se você diz que ama a Jesus, mas você ama o dinheiro, você ama o poder, você é indiferente à dor, ao sofrimento do seu próximo, você se acumplicia com a injustiça, sinto lhe informar, você é um candidato sério a ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. É forte, é grave, mas é a verdade do Evangelho. Quem diz que vê, quem diz que sabe, se de fato vê e sabe, tem um grande privilégio, mas tem também uma responsabilidade muito maior. Agradeço a todas e todos, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.